Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma simples página com um botão centralizado aqui no meio da página, que quando clicado, exibe esse efeito de clique, esse efeito expandível, né? Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir nosso projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos, é o VS Code, e nele eu tenho aberto uma pasta chamada botão efeito clique. Eu vou criar um arquivo aqui chamado index.html, vou criar uma estrutura básica de página HTML, e em sequência eu vou definir o título da página como sendo botão com efeito no clique. E aqui no corpo da página eu terei simplesmente um botão com o texto clique e com a classe efeito. Eu vou salvar esse arquivo, vou ativar minha extensão Live Server. Vou pegar aqui a página que foi aberta, vou visitar no meu outro navegador. E, portanto, essa é a página que nós temos até agora, né? É só um botão aqui. Em sequência, vamos criar os estilos CSS. Portanto, eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. E dentro desse arquivo, eu vou definir o seguinte. Primeiramente, eu quero a fonte Roboto importada. Vou selecionar todos os elementos da página através do asterisco. E vou definir box sizing igual a border box. Vou selecionar a família de fonte e vou definir como sendo Roboto ou sans serif, se o Roboto não estiver disponível. Modo de exibição, eu quero que seja flex. Ou melhor, essas regras aqui, perdão, não são em todos os elementos. Em todos os elementos vai ser só essa aqui, box sizing border box. Aquelas outras regras vai ser no body. Portanto, eu vou colar aqui simplesmente o que eu já escrevi. E vou continuar. Modo direção do modo de exibição flexível, né? Flex direction, eu quero que seja column, coluna. Alinhamento dos itens, align items, eu quero que seja centro, center. Justificar conteúdo, justify content, eu quero que seja centro, center. Altura, height, eu quero que seja 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento do conteúdo, eu quero que seja escondido. Overflow, hidden. E a margem, eu quero que seja 0 para todos os lados. Eu vou salvar esse arquivo. E aí a gente não vê essas... falta uma regra aqui. Eu vou também ter background color, que é a cor de fundo, igual a cor preta. Então eu vou utilizar o código hexadecimal da cor preta. Vou salvar, e aí a gente não vê a nossa página ainda, porque nós precisamos ativar aqui a nossa extensão Go Live, né? E aí... já está aqui, já estava ativada. Está aqui, ó. A gente não vê ainda os estilos CSS, porque nós não conectamos, né? Nós precisamos conectar o arquivo estilo com o arquivo HTML, portanto eu vou criar aqui dentro da seção head uma tag link definindo o tipo de relação entre os arquivos como sendo stylesheet, e o arquivo que eu quero conectar aqui se chama estilo.css. Eu vou salvar esse arquivo e agora se a gente vir aqui, a gente vê esses estilos aplicados ao body da página, né? Ao corpo da página. Em seguida, eu vou definir aqui para o elemento button, botão, né? Eu quero background color, cor de fundo, igual a purple, roxo. Color, cor do texto, eu quero que seja a cor branca, portanto eu vou usar o código hexadecimal da cor branca. Border, que é a borda, eu quero 1 pixel de largura, purple, roxa, e uma borda sólida. Tamanho da fonte, font size, eu quero que seja 14 pixels. Transformação do texto, text transform, eu quero que seja uppercase. Isso vai fazer com que todas as letras fiquem maiúsculas. Quando eu salvar aqui, vocês vão ver que o botão lá fica com as letras todas maiúsculas, né? Letter spacing, espaçamento entre as letras, eu quero que seja 2 pixels. Padding, que é o espaçamento no interior do elemento, eu quero que seja 20 pixels verticalmente e 30 pixels horizontalmente.
30. Eu quero overflow, que é transbordamento, igual a hidden, escondido. Ou seja, o conteúdo dentro do botão que exceder os limites aqui dele, né, das dimensões do botão, que seria excedendo aqui para a área preta, né, do fundo da página, vai ser recortado. Então, se o botão ele tiver conteúdo dentro dele, e esse conteúdo exceder aqui as dimensões do botão, ele não vai ser exibido transbordando o conteúdo do botão, né? Ele vai ser recortado aqui nas dimensões do botão. E essa regra aqui ela é importante porque o efeito de clique que nós vamos criar quando o botão for clicado será nada mais nada menos que um elemento extra no botão que vai se expandir. E aí vai dar aquele efeito de ampliamento, né? Se a gente não tiver essa regra aqui, isso vai fazer com que esse elemento que dá o efeito de ampliação, ele vai ser exibido transbordando aqui as bordas do botão. Na hora que a gente for implementar, a gente vai ativar e desativar essa regra aqui para a gente entender como que funciona. Margem, eu quero 10 verticalmente e 0 horizontalmente. E posicionamento, eu quero que seja relativo a si mesmo, relative. Vou salvar esse arquivo. E aí, nós teremos em seguida... Pera aí, Alexa. Nós teremos agora para o botão, quando estiver em modo focus, nós queremos outline igual a none. Não vai ter uma borda extra de quando os botões estão em modo focus, né? Para o elemento com a classe círculo, que estiver dentro do elemento botão, e no caso, essa classe círculo aqui vai ser aplicada ao elemento que vai dar o efeito de ampliação, né? Para ele, eu quero position absolute, cor de fundo, background color, eu quero que seja cor branca. Largura, eu quero que seja 100 pixels. Altura, eu quero que seja 100 pixels. Curvatura da borda, eu quero que seja 50%. Isso vai fazer com que o elemento efetivamente seja um círculo. Quando você tem border radius, que é a curvatura da borda igual a 50%, isso faz o elemento virar um círculo. Transformação, eu quero deslocamento, translate, igual a menos 50% no eixo X, menos 50% no eixo Y. E além disso, eu também quero uma transformação de escala, scale, igual a 0. Isso vai fazer com que o elemento, inicialmente, ele não tenha tamanho nenhum. No caso, scale é um efeito de transformação referente ao tamanho do elemento. No caso, 1 é 100%, ou seja, ele mantém o tamanho que ele tem. 2 é 200%, ele dobra de tamanho. E 0, o elemento não tem tamanho nenhum. Para as duas dimensões, né? Para a esquerda e para a direita, para a altura e para a largura. E por fim, eu vou definir uma animação, animation. Essa animação vai se chamar aumentar tamanho. Vai durar 0,5 segundos e vai ser um estilo de efeito, né, de transição easy out. E aí, aqui embaixo na linha 47, eu vou definir essa animação com a palavra-chave keyframes, @keyframes. Esse é o comando para a gente criar uma animação. O nome é aumentar tamanho. E aí, para essa animação, eu vou definir o seguinte. Vai ser para, então eu vou utilizar aqui a palavra to. Vai ser para a propriedade transform. E aí, eu vou ter deslocamento no eixo X. Vai permanecer menos 50%. Deslocamento no eixo Y. Preciso separar por vírgula aqui, que são dois argumentos, né? Deslocamento no eixo Y, também menos 50%. Mas aí a escala vai ser 3 vezes
300%, né, 3 vezes o tamanho do elemento. E nós também teremos opacidade igual a zero. Efetivamente, isso aqui vai fazer com que o elemento círculo que dá o efeito de ampliação, quando o botão é clicado, no final da transição de efeito, ele vai ter opacidade igual a zero, ou seja, ele vai ser 100% transparente, finalizando o efeito de ampliação com uma transição de um objeto, né, que é o efeito de transição de ampliação. No final do efeito ele vai desaparecer, basicamente. Eu vou salvar esse arquivo. E agora nós vamos criar o código JavaScript para criar esse efeito. Se a gente clicar aqui no botão, nada acontece, né? Portanto, eu vou criar aqui um arquivo chamado script.js. E aí eu vou primeiramente... Deixa eu conectar esse arquivo aqui no meu HTML. Portanto, eu vou escrever aqui script. src é igual a script.js, é o nome do arquivo que eu quero conectar. E aí, aqui no JavaScript, eu vou primeiramente selecionar o botão aqui de clique, né? Portanto, eu vou fazer aqui document.querySelector. E aí eu quero selecionar o elemento button. Em seguida, eu quero atribuir ele a uma constante chamada botão. E aí, para esse botão, que é o único botão da página, né? Eu vou selecionar ele através do método addEventListener. Eu vou adicionar um detector de eventos para o evento clique. E quando esse evento for detectado, eu vou executar a seguinte função. Essa função automaticamente, né? Quando a gente utiliza o método addEventListener. A função que é executada recebe como argumento aqui nos parênteses o próprio evento, portanto eu vou chamar esse argumento de evento. E aí esse argumento evento, ele tem algumas propriedades relevantes, né, que a gente vai utilizar aqui na nossa lógica. Bem, primeiramente, eu quero definir a coordenada, porque a ideia do efeito é o seguinte: se eu clicar aqui no canto superior esquerdo, né, o efeito de ampliação no clique, ele vai começar a partir daqui. Então aqui vai ser o centro do efeito de ampliação, né? E se eu clicar aqui no canto superior direito, é aqui que vai iniciar o efeito de ampliação. Então eu tenho que saber a coordenada. Eu tenho que saber a coordenada de onde o clique foi feito para poder determinar o posicionamento do efeito de ampliação. Portanto, eu vou fazer aqui o seguinte. Esse argumento evento, ele possui uma propriedade chamada pageX. E aí, vamos imprimir isso no terminal. Vamos imprimir no console. Que essa propriedade pageX indica a coordenada x, né? Que no caso seria a coordenada horizontal, né? No caso aqui no lado esquerdo seria 0, né? Bem rente ao lado esquerdo aqui da janela. Se eu clicar aqui, a coordenada do clique no eixo x é 0. E aí, à medida que vai indo para a direita, ele vai aumentando o valor da coordenada, né? E se eu abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor e clicar aqui no botão... eu tenho que salvar esse arquivo. Se eu clicar aqui no botão, ele me mostra que a coordenada no eixo X, referente à página, é 202. Se eu clicar aqui em cima, é 187. Se eu ir um pouquinho para a direita, ele aumenta 190, mais um pouquinho para a direita e clicar, 193, mais um pouquinho para a direita e clicar, 200. E à medida que eu vou indo mais para a direita e vou clicando, ele vai me mostrando coordenadas maiores no eixo X, porque é assim que funciona. Existe também uma propriedade chamada pageY, que indica a coordenada no eixo Y, que é o eixo vertical, de onde o clique aconteceu, referente à página. Então aqui, vamos fazer assim, eu vou fazer aqui X, e aqui Y, só para a gente ter uma indicação de visual do que é o que. Vou salvar. E aí, se eu clicar aqui em cima, é a coordenada 193 no eixo X e 118 no eixo Y. E no caso, aqui em cima é 0, né, para o eixo Y, e indo para baixo ele vai aumentando o valor.
Quer ver? Deixa eu limpar aqui. Se eu clicar aqui em cima, ó, o eixo Y é 118. Se eu ir um pouquinho para baixo, ele aumenta para 127. E se eu ir um pouquinho mais para baixo, ele aumenta para 141. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou atribuir esses dois valores, né? Que vai ser o valor de origem do efeito de ampliação, vai ser onde o usuário clicou, né? Portanto, eu vou pegar esses valores, em vez de imprimir eles no console, eu vou atribuir o primeiro a uma constante chamada x e o segundo a uma constante chamada y. Em seguida, eu quero determinar... Bem, eu sei qual é o eixo XY do clique referente à página. Eu quero saber agora qual que é a coordenada XY referente ao botão, né? Referente aqui ao botão. Para fazer isso, eu posso acessar o evento, né? O evento clique, que possui uma propriedade chamada target, que representa o elemento onde o evento se originou, que nesse caso é o botão. E aí, os elementos eles possuem uma propriedade chamada offset top. Essa propriedade offset top, ela indica a distância do elemento referente ao topo da página. E aí, se eu imprimir isso aqui, e aí se eu clicar aqui, esse valor é 15, se eu clicar em outro lugar, sempre vai ser 15. Não importa onde eu clique, né? É sempre 115. Essa propriedade aqui, offset top, é a distância do elemento em pixels a partir do topo da página. Os elementos também possuem uma propriedade chamada offset left, que indica a distância do elemento referente à esquerda da página, né? À esquerda da janela aqui do navegador. Que no caso para o botão aqui é 187 pixels, né? É a distância da esquerda. 115 é a distância do topo. Portanto, agora nós temos esses dois valores aqui que eu vou atribuir a duas constantes. O primeiro vai se chamar distância topo botão. É a distância do topo do botão. Ou a distância do botão referente ao topo, né, da página. E esse aqui vai ser distância esquerda botão. E aí, eu quero fazer o seguinte, para eu detectar qual que é a coordenada do clique, qual que é a coordenada do clique referente ao botão. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no botão, o x e y, que a gente definiu aqui nas linhas 4 e 5, nos mostram a coordenada do clique referente... Deixa eu salvar isso aqui. O x e o y mostram a coordenada do clique referente à janela, né? Referente à página. Para eu calcular a coordenada x e y do clique referente ao botão, referente aqui ao topo, ao canto superior esquerdo do botão e não ao canto superior esquerdo da página, para eu determinar essa coordenada, eu posso fazer o seguinte, se eu calcular x, que é a coordenada do clique referente à página, coordenada no eixo x, né? Menos a distância do topo, ou melhor, a distância da esquerda do botão, esse cálculo aqui, ele vai nos retornar a coordenada do clique no eixo x referente ao botão, referente ao lado esquerdo aqui do botão, e não referente ao lado esquerdo da página. E aí eu vou pegar esse cálculo e vou atribuir a uma constante chamada x dentro. Então nós vamos ter aqui a coordenada x referente à parte de fora do botão, em outras palavras, referente à janela do navegador. E nós vamos ter a coordenada x do clique referente à parte de dentro aqui, referente ao botão. Então é isso aqui que nós estamos calculando. E eu vou definir também uma constante chamada y dentro, que vai ser igual a coordenada do botão referente à página no eixo y e a distância do botão referente ao topo da página.
Portanto, agora nós temos as coordenadas x e y do clique dentro do botão, referente aqui ao botão. E aí, eu vou criar um elemento de forma dinâmica através do método createElement. Esse é o método que o objeto documento nos oferece. Aqui dentro dos parênteses eu vou especificar o nome do elemento que eu quero criar, que no caso vai ser span. Preciso especificar como sendo uma string, né? E aí eu vou atribuir esse elemento que foi criado de forma dinâmica a uma variável chamada círculo. Em seguida, eu vou adicionar a lista de classe do elemento círculo, uma classe que vai ser igual ao nome, que vai ser a classe círculo, né, que nós definimos aqui na nossa lista de estilos. Em seguida, eu vou definir a propriedade top, que é a distância do topo, igual a y, coordenada y de dentro do elemento botão, né? E eu vou concatenar, que é pixel. E eu vou definir o mesmo. Vou definir de forma semelhante. Vou definir a propriedade left, que é a distância do elemento referente à esquerda, né? Left significa esquerda, e aí a distância vai ser igual a x dentro mais a string pixels, né? px. E aí, isso aqui, a distância referente ao topo e a distância referente à esquerda desse elemento círculo vai ser referente ao botão, não vai ser referente à página, ok? Vai ser referente aqui ao botão. Então, que é as coordenadas x, que são as coordenadas x, y que nós calculamos referentes ao botão, né? Não referentes à página. E aí, em seguida, eu vou selecionar o próprio documento, ou melhor, a própria página, né? Ou melhor, vou selecionar o próprio botão, que é esse botão aqui, né? Através da palavra-chave this. A palavra-chave this, ela indica, né? O próprio elemento que detectou aqui o evento clique. E se eu imprimir isso aqui no terminal, vamos fazer isso. Se eu imprimir essa palavra-chave this, que em muitas linguagens de programação, e no caso na linguagem JavaScript, ela indica o próprio objeto que chamou o método, né? O próprio objeto que chamou a função. Se eu imprimir esse valor this no console, nós vemos que ele representa a janela, né? No caso aqui o window representa a janela. Então aqui nesse caso, this, a palavra-chave this, representa a janela da página. E tem várias propriedades aqui relevantes. A propriedade que nós queremos, que na verdade é um método, né? É o método appendChild. O método appendChild, ele adiciona um elemento a um outro elemento, dentro de outro elemento, como sendo o elemento filho. E aí coloca ele no final da lista de elementos filhos. E aqui eu quero adicionar a janela, né, do nosso navegador, a nossa página. Eu quero adicionar esse elemento círculo que foi criado de forma dinâmica, que possui essas características aqui. E aí eu vou salvar esse arquivo. E quando eu clicar aqui no botão, nós vemos this appendChild não é uma função. Ah, eu já sei o que aconteceu. Deixa eu pensar por um momento. Nós vamos precisar fazer algumas alterações aqui, que serão as seguintes. Ao invés desse, deixa eu colocar o próprio botão. É isso. No caso aqui, por conta da forma como a gente estruturou aqui o nosso código, a palavra-chave this, ela estava referenciando a janela. Deixa eu salvar. Quando eu clico aqui no botão,
this está sendo impresso aqui no console e o this, aqui nesse caso, ele referencia a janela. Mas não é a janela que nós queremos adicionar o elemento círculo. Nós queremos adicionar ao botão. Então eu vou ter que fazer uma alteração aqui no meu código. E essa confusão aqui aconteceu porque durante o tutorial eu alterei um pouco o meu código aqui referente ao código que eu tenho aqui de referência durante a criação do projeto, né? Eu fiz algumas alterações aqui no início para simplificar, e aí essa parte aqui eu vou ter que alterar. Ao invés de adicionar o círculo, a palavra-chave this, que no caso aqui está referenciando a janela, não é a janela que eu quero adicionar o botão. Então, portanto, eu vou selecionar aqui o botão, append child. Elementos possuem um método chamado append child, que nos permite adicionar um elemento como sendo o elemento filho daquele elemento. E aí eu vou especificar que eu quero adicionar o elemento círculo. E, portanto, agora, quando eu salvar esse arquivo e clicar no botão, esse efeito de ampliação que aparece, ele é exibido, né? É esse elemento círculo aqui, que é criado de forma dinâmica, com as propriedades distância do topo, né? Top, e distância da esquerda, left, referente ao botão, ok? Está sendo calculado de forma correta a partir dessas linhas de código aqui que nós escrevemos, entre as linhas 4 e linha 11. Só que tem um problema. Do jeito que nós estamos fazendo aqui, do jeito que nós estamos fazendo, esse efeito de ampliação, né, esse efeito círculo, ele desaparece no final da animação, só que na estrutura da página, esse elemento ele permanece. Se a gente vir aqui, ó, deixa eu selecionar aqui o botão, deixa eu abaixar aqui um pouco, e se a gente reparar aqui, olha que interessante, por conta da forma como nós estruturamos o nosso efeito aqui, né? Ele desaparece porque no final do efeito nós estamos definindo opacidade igual a zero, ou seja, o círculo, né, o efeito de ampliação, ele fica 100% transparente, portanto não tem como a gente ver, né, no final do efeito, só que ele permanece na estrutura da página. Se você reparar aqui, ó, o elemento botão, ele possui diversos elementos spans dentro dele, não estão aparecendo porque estão transparentes, mas estão de qualquer maneira na estrutura da página, ainda assim, porque nós criamos esse elemento, mas no final do efeito de animação, a gente não destruiu, a gente não removeu esses elementos spans da página, do botão. Portanto, aqui na linha 20, eu vou escrever set timeout, definir temporizador. E aí, o meu temporizador ele vai executar a seguinte função. Vai ser só uma linha, então eu não preciso de chaves aqui para definir a função. Eu vou simplesmente selecionar o elemento círculo e vou chamar o método remove para remover esse elemento da nossa página, né, da estrutura da nossa página. E eu quero que isso seja executado depois de 500 milissegundos, depois de meio segundo. E aí agora quando eu salvar, se a gente olhar aqui o botão não tem nenhum elemento span dentro dele, e se eu clicar em cima do botão, reparem aqui na estrutura da página, o elemento span ele vai ser criado de forma breve e depois vai desaparecer por conta dessa linha de código aqui. Portanto, eu vou clicar nele. Ó. Por um momento ele é criado aqui, mas o código aqui ele é colapsado, né? A gente não consegue ver o elemento span de fato, mas você vê que por um momento breve, uma seta aparece aqui do lado da linha, indicando que a gente poderia expandir esse bloco de códigos, e aí nós veríamos o span lá. E se eu clicar várias vezes, nós vemos que o efeito botão, que o elemento botão não permanece com um monte de elemento span dentro dele. Portanto, esse foi o nosso projeto, um projeto bem simples, mas é um efeito que a gente vê muito comum aí em sites modernos, que melhora um pouco a usabilidade, porque exibe para o usuário uma indicação visual de que aquela ação dele, né, aquela ação de clique, foi de fato executada. E é isso. Vejo vocês no próximo tutorial.